Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Novos Começos. E eu tenho certeza que essa história vai inspirar seu coração e vai trazer muito conhecimento para nós. Vamos conhecer o nosso convidado de hoje, ou a nossa convidada de hoje? Pois é, gente, hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial que tem uma história muito legal. Seja bem-vinda, Laís Marcato. Obrigada, prazer estar aqui. Obrigada por ter vindo, por compartilhar um pouco a sua história. Tenho certeza que vai trazer muita informação pra gente, viu? Então vamos lá. Bom, o nosso podcast é chamado de Novos Começos. E o objetivo é a gente contar como que foi a história de cada pessoa com Jesus e aquilo que ela tem vivido com o Senhor. Então eu queria saber como é que foi a sua história, como que você encontrou Jesus ou como Jesus encontrou você. Na verdade, o meu pai e minha mãe, eles eram cristãos, né, quando eram crianças, adolescentes e tal, mas acabaram se desviando, né, um determinado tempo da vida, e nesse momento eles se encontraram, começaram a namorar e casaram, né, e quando eu tinha 7 anos de idade, é que a minha mãe voltou para a igreja, mas a gente sempre esteve inserido, né, dentro da igreja, enfim, porque meus avós, né, minha avó materna morava nos fundos da igreja que ela frequentava, né, então era uma realidade muito próxima da gente, né, eu não tive uma mudança muito grande, assim, por conta disso. A gente passou a frequentar uma igreja quando eu tinha 7 anos, né. E aí, desde então, tenho vivido e caminhado com Cristo. Amém. Mas houve, assim, algum momento, esse seu crescimento na igreja certamente já te trouxe muitas coisas, mas houve algum momento onde você disse assim, não, agora eu entendi o que é o Evangelho, eu posso dizer que esse momento com o Senhor foi um marco na minha vida? Ou sempre foi uma caminhada constante? Como foi isso para você? Não, sempre foi uma caminhada constante, mas, né, tem aquele momento em que não tem pai, não tem mãe por perto, a gente que tem que escolher os nossos próprios caminhos, né? E quando eu entrei na faculdade foi um momento complicado para mim por conta de amizades, né? De envolvimentos, o que tem? É só uma festa, sabe? Uhum. Não, vamos lá, vai estar todo mundo junto, tal. Então você acaba meio que se afastando ali. Foi um momento que eu tive um pouco de dúvidas, né? Na questão da minha caminhada com Cristo mesmo, de né, o que tem nada a ver eu estar aqui com os meus amigos e tal. E quando foi em 2005 que eu fui para BH, né, num congresso lá, que eu realmente, de fato, tive um encontro com Cristo que mudou a minha vida. Foi um divisor de águas ali que mudou a minha história, né? E desde então tenho caminhado com o Senhor. É interessante isso, né? Porque as pessoas às vezes não percebem, não entendem que o esfriamento ele não vem da noite pro dia. Sim. Às vezes são pequenas concessões, né? Uhum. Que a gente vai fazendo. E essa fase, eu acredito, da faculdade, ela é uma fase que primeiro ela nos suga, no sentido de ter que estudar, de ter que fazer uma série de coisas, mas também ela nos apresenta novas pessoas, novas amizades, né? Como você falou aí, e também novos ambientes. E então, se não estiver muito definido pra gente o que é que a gente quer, a gente começa com essas pequenas concessões, né? Que é o nada a ver, o que tem, todo mundo vai, porque eu não é isso? Sim, e eu nunca fui de beber, de usar nada, nunca tive, né, de fato, um envolvimento nessas coisas, mas isso fez com que eu me afastasse. Aí você deixa de orar, você deixa de ler a Bíblia, de ter interesse pelas coisas da igreja, né, de estar mesmo ali firme, né, e acaba fazendo com que a gente pense, né, eu não queria ir na igreja hoje, queria fazer tal coisa, né, que acaba afastando a gente mesmo, esfria e deixa a gente longe dos caminhos do Senhor, né? Como a senhora falou, não é do dia para a noite, são pequenas concessões, coisas, né? Pequenas concessões, a gente não percebe, isso é uma grande armadilha, né? E aí, foi nessa fase que você já conheceu o Gabriel, foi depois disso, como é que foi isso? Então, a gente
se conheceu através de uma amiga minha da faculdade, né? Que eu mantenho contato até hoje, né? E depois que acabou a faculdade, eu fui trabalhar e ela também. E um dia a gente marcou de almoçar junto. E nesse almoço ela falando, eu montei um escritório com uma pessoa, tal, tem mais uma pessoa que trabalha com a gente, e essa pessoa era o Gabriel, né? E ela falou, você tem que conhecer ele é da igreja. Ela falou. E né, a gente começou a conversar nessa e acabou se conhecendo, namorando e casando. Eita! Até no meu casamento eu fiz uma plaquinha pra ela de Cupido. Ah, que legal! Porque ela realmente foi uma pessoa que juntou nós dois, né? E foi muito interessante porque ela mesmo ficava, né, trazendo informação de um para o outro e tal, era muito legal, assim. Bem de Cupido mesmo, né? Foi. E aí vieram os presentes, né? Além do casamento ser um presente, algo tão maravilhoso, vocês dois já tinham ministério também, né? Sim. A gente, na época, quando a gente começou a namorar, a gente veio para Lagoinha, né? E começou a participar com os jovens, a estar mais à frente do trabalho, né? E a gente também teve uma célula, né? Éramos líderes de célula, depois também ficamos à frente dos jovens. Foi um tempo muito bom, assim. Aí veio a pandemia, né? Sim. E uma coisa interessante, até um pouquinho antes da gravação, a gente estava até lembrando de um episódio aqui, gente, que quando a Laís com o Gabriel namoravam, a gente foi fazer um evento para casais casados na igreja. E a gente estava lembrando disso agora. E aí eu lembro que eles vieram assim, pastora, deixa a gente participar. E eu falei para eles assim, olha, vivam uma fase de cada vez. Hoje vocês estão namorando, né? Continuem namorando. Façam participem dos eventos para namorados. Porque vai haver um momento que vocês vão casar. E vocês vão ter filhos, vão mudar as fases. E a gente estava falando sobre isso, né? E como é bom a gente... Isso é um segredo para a vida, não é isso? Sim. Que a gente mudou a fase, né? Mudou. Totalmente, né? Com certeza. É um crescimento, né? Que precisa ter um amadurecimento para conseguir vivenciar as etapas, né? Exato. E até mesmo o conhecimento um pelo outro, enfim. E esse evento ia ser muito legal, né? A gente queria ir, mas... A pastora não deixou. Não foi isso. Mas foi muito bom. É importante mesmo a gente aprender a viver cada fase, né? No seu determinado tempo. E agora que a gente é casado, que entende as coisas, a gente sabe que é importante. Valeu a pena viver cada fase. Valeu a pena viver. E esperar. E aí, gente, entre várias coisas, né, que a gente queria conversar com a Laís, uma das coisas que a gente queria conversar um pouquinho mais é sobre a maternidade, porque vieram os presentes e a gente queria que você contasse um pouquinho como é que foi aí a experiência da maternidade, né? Logo veio a notícia da gravidez do Levi, como é que foi isso e esse acontecimento, esse presente, né? Primeiro do Levi, lógico, depois da Alice, mas vamos falar um pouquinho disso. Aí veio a maternidade, como que foi tudo isso para você? Nós casamos em 2018, né? E em 2019 eu engravidei, né, do Levi. Foi bem na época da pandemia, então foi um momento bem difícil pra gente, porque era um momento de risco, tava, né, bem difícil, então a gente tinha essa preocupação em relação, né, a minha gestação, enfim, né? Mas graças a Deus o Senhor nos guardou, né, de tudo. Nós não tivemos contato com a doença na época. E em 2020 ele nasceu, né? E foi um presente nas nossas vidas, né? Eu lembro que a senhora falou pra gente assim, que o Levi estava vindo para inaugurar um tempo novo na nossa vida. E de fato... Dá até um nó na garganta de falar, porque ele realmente é um presente, né? Nas nossas vidas e na vida de quem ele vivencia também, na vida de quem participa da vida dele, sabe? Ele é um menino maravilhoso, né? E hoje ele tá com 3 anos e meio, né? Vai fazer 4 agora no final do ano. E foram bastante desafios, né? Nesse tempo, meio tempo. E quando ele tinha
um ano, a gente colocou ele na escola, né? Para eu poder trabalhar, né? Eu já estava trabalhando, né? Mas para, né, ter uma dinâmica melhor dentro da nossa casa, eu coloquei ele na escolinha. E aí, a partir disso, a gente começou a perceber algumas coisas, né? Claro que também o que me ajudou muito foi eu ter trabalhado antes, né, de engravidar dele numa clínica de psicologia, né, aqui em Bragança, que é especializada em crianças com autismo, né? Que é da doutora Maria Baptista, uma excelente profissional, Sim, aliás, né? sim. E eu trabalhei durante 1 ano e 2 meses lá, e nisso eu tive contato, né, com a psicologia e todo o ramo que é o autismo, né, e o que ele abrange tudo. E quando ele fez 1 ano, né, ele começou a ir na escola e eu acabei também percebendo algumas questões que ele não atingia os marcos de desenvolvimento que eram esperados para a idade dele, né? Então, ele fez 7 meses, ele não tá batendo palma, que, né, começa a ciência fala, né, os estudos médicos e tal falam que a criança começa a partir daquela determinada idade Tem alguns comportamentos, né? Exato. E o Levi não tinha. Ele não atendia quando a gente chamava ele, sabe? De pronto, né? Ele não falava, né? Que começou, na época de começar a falar mamãe, papai, ele não falava, ou falava muito esporadicamente, uma vez ou outra, assim, alguma coisa. Então, isso acabou me acendendo, né, um alerta, ficando preocupada, mas ao mesmo tempo também a gente teve uma dificuldade aí de chegar no diagnóstico final por conta de pediatra que falava, e de escola também, não, no tempo dele, criança é assim mesmo, ele é criança de pandemia, ficou em casa, não tinha contato com muitas pessoas, tal. Mas eu acho que Deus deu para as mães um senso, um sininho especial dentro de que quando a gente pensa, né, algo sobre o filho, sente algo sobre ele, com certeza não tem. Não é à toa, não é né? à toa, exatamente, não é à toa, existe algo ali. E eu tinha isso, né? Como que era isso para você? Porque eu penso que é muito desafiador, né? Você ter esse pensamento acerca do seu filho, porque ao mesmo tempo que você tem esse sininho, no fundo você não quer pensar que isso é uma realidade. Não, na verdade eu tinha uma negação, sim, em relação a isso, né? Ao mesmo tempo eu não queria prejudicar o meu filho, negando isso por um pensamento até preconceituoso da minha parte, né? E quando eu falo preconceituoso, não no sentido de que eu não quero que meu filho tenha nada nesse sentido, mas é porque eu trabalhei um ambiente desse e eu vi todos os desafios, eu vi mães passando por situações que eram muito difíceis, né? Crianças que você via que estavam agoniadas porque queria realizar certas coisas e não conseguia, enfim. Fora o preconceito, né, da sociedade, que também ainda hoje é muito grande, sabe? Então, quando eu pensava assim, tem alguma coisa errada, porque ele era meu primeiro filho, então você fica naquela dúvida de que será que é normal isso, será que não é, mas também não tem alguma coisa que não tá certa, e será que é isso mesmo? E eu lembro que eu orava falando, Senhor, se meu filho tem alguma coisa, o Senhor me mostra, me ajuda a ir nos lugares certos, me ajuda a encontrar pessoas certas, para ajudar ele, porque eu não quero prejudicar o meu filho em nada, ao contrário, eu quero ajudá-lo. E aí, eu lembro que eu já não estava mais, né, trabalhando na clínica, eu trabalhava em outro lugar, né, eu trabalhava no convênio da Santa Casa, e por conta disso eu também tinha contato com pessoas lá dentro e tal, e eu falei assim, bom, ninguém tá me dando trela porque eu queria
eu pedia para as pediatras um encaminhamento para fono, porque ele já tinha 1 ano e meio e não falava nada. Aí todo mundo, não, mas a gente tem que esperar, o limite é até 2 anos. E eu falava assim, gente, não é normal. Né? Uma criança de 1 ano e meio não falar absolutamente nada, só balbuciar, não é normal, né? E aí eu falei, não, eu vou numa profissional que eu conheço, que eu sei que ela vai me dar ouvidos, né? E se não for, glória a Deus, mas se for, eu quero ajudá-lo, né? Pelo menos você tira isso, né? Exato. E você sabe que caminho... Então, eu marquei, né, a consulta com a doutora Juliana, neuropediatra, que ela foi, assim, uma pessoa maravilhosa no nosso caminho, né? Eu conheci ela lá na clínica também, né, onde eu trabalhava. Então, quando eu marquei com ela, ela falou, não, vem, né, que a gente avalia ele. E na primeira consulta, ela já falou pra mim, né? Ela falou, não, eu não acho que você tá equivocada no seu pensamento, eu acredito que tenha sim um fundamento no que você está dizendo. E ali mesmo ela já fez alguns testes, que ela falou que se desse uma resposta positiva já existia a possibilidade dele estar dentro do espectro autista, né? Mas ainda assim a gente fica naquela esperança de que não é nada, de que não, pode ser coisa da nossa cabeça, né? E aí ela pediu vários outros exames, né? E ele passou pela avaliação neuropsicológica. E até então eu também, porque ele realizava várias outras coisas, né? Mas ele tinha esse atraso na fala significante, né? Que ele tem, na verdade. E algumas outras coisinhas, mas nada que quem acompanha ele não percebe, né? Não... Quem não convive diariamente, na verdade, né? E então a gente realizou esse exame, né? Essa avaliação. E quando saiu o resultado, parece que aí sim trouxe a realidade, trouxe a verdade. E isso foi, assim, muito difícil. Eu não achei que eu ia sentir tudo aquilo que eu senti. Parece que o meu mundo tinha acabado ali, sabe? Foi muito, 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 muito difícil. Porque quando você engravida, você cria sonhos e expectativas em relação àquela criança, né? Vislumbrando um futuro e aquilo tudo parece que pra mim foi frustrado naquele momento, sabe? Foi muito difícil. Mas eu lembro que a gente teve uma conversa, né? Porque logo em seguida eu tive o resultado da avaliação dele em novembro. Quando foi em dezembro eu descobri que eu estava grávida da minha segunda filha. E aí foi um turbilhão assim de pensamentos, porque eu não queria estar grávida naquele momento. Não por causa da minha nenenzinha, mas por conta dele, sabe? Porque eu me sentia culpada de alguma forma negligenciar ele, né? Naquele momento, sabe? E lembro que a gente teve uma conversa, né? Que me ajudou muito, porque eu lembro que naquela época a senhora falou assim pra mim, mas glória a Deus que o Levi não é uma criança doente. E de fato, né, o autismo, ele não é uma doença, né, ele é uma condição que tem, né, suas dificuldades, tem os atrasos e outros desafios que são muito difíceis, né, da gente lidar, mas não é algo que põe em risco a vida dele, né, e eu falei, é verdade. E também, né, outros medos, enfim, que são muito difíceis da gente acabar processando naquele momento. Mas eu creio que o Senhor tem ministrado no meu coração diariamente sobre isso, sabe? Sim. Porque não é algo fácil, sim. Eu, na verdade, eu admiro mães que pelo menos falam que conseguem lidar bem com isso, que não tem dificuldade nenhuma de falar assim, eu tenho orgulho de ter um filho autista, né?
Não que eu não tenha orgulho do meu filho, não é isso, mas é algo muito difícil. Muito desafiador, na verdade, Muito. né? Porque é como você falou. E a gente quis abordar um pouco sobre isso justamente porque me assustou um dia que nós estávamos conversando e você me trouxe um índice, uma informação. A cada quantas crianças uma é autista que você colocou atualmente? Estudo nos Estados Unidos, e esse número também não é diferente aqui no Brasil, que uma criança a cada 36 tem autismo. Uau. Então é um número muito alto e a gente está falando que às vezes a gente, como você disse, né, uma mãe, ao descobrir, né, que você vai ser mãe, você cria dentro do possível uma série de expectativas. E quando você tem um diagnóstico, até porque, e eu acredito que você talvez possa até explicar um pouco melhor isso, existem vários níveis, né, de autismo, de gravidade, que é o espectro, né? E isso vai fazer com que a gente entenda um pouco o que está acontecendo com essa criança. Mas dentro de uma normalidade já é muito desafiador você ser mãe. Porque o mundo, todas as vezes que eu vou visitar uma pessoa que está grávida, eu sempre... que acaba de nascer o bebê, eu sempre trago essa informação. Filho, muitas vezes as pessoas, elas não entendem, né? E sofrem muito logo no início do nascimento de um filho, porque as pessoas pensam que ter filho é como se fosse um projeto profissional. Onde você tem as suas caixinhas, né? Então, bom, aqui é a caixinha disso, agora eu vou desenvolver tal coisa. E a gente pensa que filho é assim, só que não. Filho é uma bênção de Deus, porém, ele vai virar a sua vida de cabeça para baixo e as coisas não vão mais acontecer como você, dentro de um controle que você tem. Vai ser diferente, cada filho é diferente. E eu penso que quando nós estamos falando de nascimento, então, de uma criança que vai exigir cuidados diferenciados, isso se torna ainda mais desafiador, né? Sim, e eu entendo que o nascimento de um filho é mais uma prova de que quem tem o controle de tudo na nossa vida é Deus, né? Nós, como pais, não temos controle do que vai acontecer ou não com os nossos filhos, né? Por mais que a gente queira ter esse controle para preservar, enfim. Mas eu digo no sentido do rumo da vida mesmo, né? Porque com certeza a gente consegue lidar com algumas questões para que possam ser evitadas situações que eles sofram, enfim. Mas existem situações que a gente não consegue evitar, né? Como, por exemplo, isso que aconteceu, né, com a nossa família. Ele está dentro dessa condição, né? Porque o espectro autista, né? O transtorno de espectro autista é isso. Você tem uma condição neurológica que traz dificuldades em alguns elementos básicos, né, do ser humano, que é, por exemplo, a interação social, a comunicação. Ele tem atrasos nessa situação, né? E aí ele chama espectro por conta disso, porque cada um apresenta uma forma, né? Podem ter 2 autistas na mesma família, mas um vai ter atraso na fala, o outro pode ser que não tenha, né? E são várias questões, e cada um tem um nível maior devido à sua dificuldade, né? Então, se a criança não tem atraso na fala, ela é considerada um nível leve, né? Se é o nível 1, né, que fala. Isso, já explica pra gente, aí pra gente entender um pouco. São 3 níveis agora, né, que ficou englobado, né? O nível 1 é normalmente crianças que não têm atraso na fala, ou então aqueles que têm... que são considerados superdotados, né, que têm facilidades com números, são os gênios, né, que falam. Mas que eles têm a dificuldade na interação social, né? Então, eles não conseguem manter contato visual, eles não atendem quando são chamados, né? Eles não vivem no próprio mundo ali, né? Tem rigidez cognitiva, que normalmente os hiperfocos, né? Tipo, eu gosto muito de caneca, eu vou ter uma mega coleção de caneca, eu vou falar só sobre isso, eu sei do que elas são formadas, eu sei da onde que vem, eles buscam só conversar sobre isso, não tem outro assunto, isso é uma rigidez, né? Entre outras questões. Eu tava vendo até um vídeo no TikTok de um menininho que ele é autista,
E ele tem seletividade alimentar, mas fora a seletividade alimentar dele tem rigidez cognitiva. Então, ele come pão Puma, pão de forma, né? Mais de uma determinada marca. Se for de outra marca, ele não vai comer, né? E aí teve até um trabalho com um youtuber lá, e aí ele agora tá conseguindo enfrentar e aceitar, experimentar outras coisas, né? E, eu achei isso o máximo, sabe? Porque só quem vive isso no dia a dia sabe, né? Quanto é difícil, né? Você falar, mostrar que é o mesmo pão, não tem diferença, mas ele vê, ele não quer. Para ele é muito difícil aceitar aquilo, né? Tem o nível 2 também, que A rigidez acontece no nível 1 ou pode acontecer nos 3 níveis? Nos 3. Tá. Aí o 2? O nível 2, né, que já são crianças com um pouco mais de dificuldade na comunicação, na fala, né, o Levi tinha muito disso, né, ele tá um pouco melhor agora, mas antes ele nem apontava para o que ele queria, ele levava a gente até o objeto que ele queria para você fazer, pegar, sabe? Então a gente tem que incentivar ele naquilo, então fala para mim o que você quer, aponta para mim qual você quer, né? Então ele tem essa dificuldade na comunicação, na interação social também, e entre outras coisas, né, que é um pouco mais difícil do que o nível 1. E o nível 3 já é um nível que a gente antigamente falava que era o grave, né, que tem uma dependência maior de outras pessoas, normalmente eles têm outras deficiências associadas, né, tem um super atraso, não só cognitivo, mas mental também, né? Enfim, então é um pouco mais desafiador, né? No nível 3. Mas nisso todos têm essa correlação de terem coisas em comum, né? Que também não deixa de ser fácil, né? Sim. Não deixa de ser difícil, né? Lidar. E aí são esses 3 níveis. Certo. Hoje, por exemplo, como uma mãe que você... uma mãe que está vivenciando todas essas dificuldades hoje, qual que é o seu... Existe o desafio interno, né? Interno mesmo. Existe o desafio ali do relacionamento com o filho. Mas, assim, uma das coisas que você trouxe também é que existe um desafio, inclusive, da sociedade. Porque as pessoas não sabem lidar com isso também, né? Não. Como que é isso para você? Eu falo que o nosso desafio como pais é você compreender, né, a sua criança, porque uma criança já é difícil às vezes decifrar, né? Sim. Do nada vem um choro e você não sabe o que é, e aí quando você presta mais atenção, afinco, assim, você consegue perceber alguma coisa, né? E com ele não deixa de ser assim, mas é um pouco mais difícil devido à falta de comunicação dele, né? Uhum. Então, tem situações que é bem desafiadoras pra gente, né? De eu falar assim, meu Deus, eu não sei o que ele quer. Eu não sei por que ele tá chorando, sabe? E aí dá crise nele, assim, de choro, porque aí ele não tá sendo atendido, não tá sendo ouvido, né? E aí isso entra, porque nós como pais, a gente acaba tendo um feeling, né, de algumas situações que a gente consegue ajudar. Ou então vamos tentando, né? Mas quando ele é inserido na sociedade, muitas vezes as pessoas não têm paciência, muitas vezes elas não têm essa vontade, né, de interesse, sabe? De saber o que tá acontecendo. Ah, esse menino chora. Mas não é um simples choro, sabe? Existe algo, né? Teve situações, por exemplo, do Levi, quando ele começou a ir à escola, que foi quando, na verdade, a escola chamou a gente, né, para falar sobre o Levi, que eles estavam preocupados, porque ele teve uma crise na escola, né? Ele tinha chorado muito do nada. E aí ele começou a se bater, se jogar no chão, e bateu a cabeça lá e tal. E aí eu falei assim, mas não é nunca do nada, né? Existe sempre uma razão, existe sempre um motivo para aquilo, né? E aí, quando ela foi me falando tudo que aconteceu, passo a passo, aí eu entendi que é porque ele passou
por uma sala que tinha uma televisão e ele não queria ir pro parquinho, ele queria assistir o que estava passando na televisão. Só que ninguém se deu conta disso naquela situação, né? Achou que ele simplesmente estava chorando do nada e não foi. Foi por conta dessa Nesse transição, momento né? você já tinha esse diagnóstico dele ou ainda não? Ainda não. Ainda não, mas eu já Desconfiava. Sim. E aí, quando ela me falou isso, eu falei, ele tem bastante dificuldade em frustração, sabe? Em lidar com a frustração. E foi isso que aconteceu naquele momento, né? Ele teve uma crise bem grande por causa dele. Ele tem essa dificuldade até hoje, né? Que é o que a gente trabalha em terapia. Dele entender que, não, agora vamos parar essa atividade, vamos para outra, né? E é o que a gente tem trabalhado com ele dentro de casa, dentro da terapia e na escola, né? Agora ele está numa escola que ele tem esse cuidado, né, específico, uma pessoa que fica com ele especificamente para ajudá-lo dentro das atividades, para ele manter o foco, né, na atividade e também conseguir transicionar de uma atividade para outra, que é a dificuldade que ele tem, né? E é bem difícil a gente colocar isso, sabe? Para que as pessoas entendam que não é simplesmente um choro à toa, não é uma frescura. Na verdade, é difícil para ele lidar com isso, não sabe? é uma falha dos pais de não quererem corrigir, né? Sim, porque na verdade, eu e meu marido, a gente chegou a ouvir que o nosso filho era mimado. Né? E eu falei assim, meu Deus, claro que ele é meu primeiro filho, né? Mas eu procuro, sabe, ensinar e educar ele dentro do que eu considero, né, importante, sabe? E também não procuro conceder qualquer coisa para ele. Enfim, ele tem o tempo certo para todas as coisas, mas existem coisas que estão fora do meu controle, como, né, isso. Eu entendo que eu não tenho como controlar ele de sentir isso ou não. Né? Sim. Eu tenho como ajudar ele, né, falando, conversando com ele, mas impedir simplesmente que ele se sinta assim, não tem, né? E agora a gente depois ele vai fazer 4 anos, né? Então esse tempo todo a gente nessa busca, nessa luta para que ele possa se desenvolver bem, né? Dentro dos ambientes em que ele está inserido, enfim. Mas cada dia é um desafio novo, né? Sim. Ele vai crescendo e consequentemente vai evoluindo em algumas coisas, mas em outras ele precisa de um olhar especial, né? E é um desafio muito grande, né, para vocês como pais, também a questão da comparação, porque o natural, como você falou, quando ele tinha lá os seus 7 meses, de repente, existe uma expectativa que ele comece a fazer algo, e de repente você vai ver uma outra criança da mesma idade, isso já acontece dentro de uma normalidade, né? É natural, às vezes, a gente comparar as faixas etárias e os comportamentos das crianças. Mas eu penso que é muito mais desafiador ainda, né? Quando você tem um filho que tem uma necessidade especial, que vai ter uma demanda diferente, que vai ter um comportamento que vai exigir um pouco mais de você, e você ter esse cuidado de não comparar ele com outras crianças, não é isso? Sim. Não, e saber que, na verdade, a forma como ele age não determina quem ele é, né? Sim. A condição que ele tem não significa que ele é aquilo, né? Ele é um menino, ele tem autismo, mas ele é lindo, ele é inteligente, ele é muito esperto. Carinhoso, né? Ele é muito carinhoso, entre outras coisas, né? E tudo bem, ele não atingiu determinadas coisas ainda, como crianças da idade dele que eu vejo falando já, conversando, né, normalmente. E o meu filho não, né? Então, até pra gente também é um trabalhar, né, dentro da nossa mente, assim, eu penso entender. exatamente isso, na verdade. O quanto é desafiador para o pai e a mãe entender isso, porque é claro que o amor existe, a compreensão existe, mas esse trabalhar interno mesmo. A gente convive com outras crianças, né, que fazem e falam, né, agem coisas hoje que o meu filho ainda não faz, né, e
pra gente é frustrante às vezes, né? É difícil. Muitas vezes a gente conversa, né, sobre isso, porque a gente fica pensando assim, nossa, né? Como que é isso, né? Por que que ele ainda não... Mas eu orando um dia, né? Falando pro Senhor, entregando a Ele essa angústia do nosso coração. Eu falei assim, Senhor, o Senhor que criou o Levi. O Senhor que fez ele, que mandou ele para nós. E não tem, não tem como ter sido algo falho. Não tem como o Senhor ter feito algo errado. O Senhor não erra. Falei, e ele tem essa dificuldade. Eu não entendo o porquê disso agora, né? Eu não entendo porquê ele tem. E eu sinto muito mais porque ele não consegue se comunicar com as outras pessoas e, consequentemente, isso traz dificuldades para ele. E também preconceito, né, de outras pessoas, né? Quando a gente sai, por exemplo, estamos num ambiente, né, de muita gente e tal. Então, às vezes as pessoas não sabem ou olham torto, fazem comentários, né? E, enfim, isso é muito difícil, né? Porque a sociedade ainda não está pronta para... Não entendeu, né? Para entender, né? Mas eu orando sobre isso, o Senhor falou para mim que Ele faz tudo perfeito e que o meu filho é uma dessas coisas. Ele entregou ele nas nossas mãos com um propósito e que a gente vai saber disso mais pra frente, né? Pra descansar, e trouxe, né, esse descanso no nosso coração, assim, pra entender que Ele que governa as nossas vidas, né? Ele é o Senhor das nossas vidas. E Ele cuida do Levi, né? Na dificuldade dele. Ele tá o tempo todo com ele, que é o que eu oro, né? Para quando eu não estiver perto dele, o Senhor fique com ele, porque ele não sabe, né, lidar com certas situações, mas o Senhor está à frente dele, guarda, guia meu filho, né, ilumina os pensamentos dele, traz clareza, eu oro sempre por ele, né, e também busco, né, a ajuda humana, que é o que a gente tem, né. Então, desde quando ele foi diagnosticado, ele faz tratamento, né? Isso que eu ia falar, a rotina de uma criança que tem esse diagnóstico, ela é uma rotina bem puxada, né? Até porque é uma fase muito importante para você trabalhar esse desenvolvimento. E eu imagino que é um dia a dia puxado entre profissionais e tudo mais. Como no caso dele hoje, qual é a rotina dele? É bem intenso, né? Ele faz terapia todos os dias, né? E com o nascimento da Alissa até a gente decidiu então que eu ficasse, né, cuidando e estivesse mais focada nisso, porque realmente é muito difícil, né? Quando você vê mães falando assim que se dedicam, né, aos filhos nessa fase e tal, mas tem que entender porque realmente não é fácil. Não é fácil a gente lidar ali todos os dias e corre pra cá e leva pra lá e dá banho, dá almoço e leva na outra, porque daqui a pouco já vai pro outro, né? Então ele faz terapia, né? Terapia ABA, na clínica de psicologia, que vai ajudar ele nas dificuldades do cotidiano dele, né? E pra ele alcançar, né, os marcos do desenvolvimento, né? Ele também fazia, né, teve um problema aí, mas ele vai voltar a fazer fono também, né, e terapia ocupacional, que também lida com essas questões do dia a dia, né, ajudar ele a comer sozinho, né, a se vestir, sabe, ensinar ele, porque tem crianças que têm, por exemplo, dificuldade no equilíbrio, então eles têm medo de subir escada, ou descer, enfim, a terapia ocupacional vai ajudar nisso, né? E o Levi tem várias questões assim, então ele também precisa, né, de terapia ocupacional. Então, fora isso, tem as atividades da escola também,
Que são especiais para ele, né? Exato. Direcionadas. Aí um dia da semana ele fica 45 minutos. Enfim, então é bem puxada assim, a rotina dele. A gente percebe, né, que na sexta-feira, no final da noite, assim, ele não é ninguém. Ele tá muito cansado, assim, ele não aguenta ficar muito tempo acordado, porque é bastante puxado. Mas a gente entende, como a senhora falou, que é um tempo importante para ele, né? Porque agora não me recordo, né? Se eu falar, vou acabar falando besteira, mas existe até uma determinada idade que eles absorvem muito, né, o aprendizado. Então é preciso mesmo, como a gente fala, bombardear eles, né, de informação incansavelmente, mostrando ali o que precisam não fazer para que eles possam alcançar, né, aquilo que precisa, né. E no caso dele, a gente observa já bastante melhora, sabe? Bastante evolução, assim. Ele já fala algumas coisas, né, ele já entende tudo que a gente fala, os comandos que a gente dá para ele. E também já na parte pedagógica também ele já alcançou bastante coisa, sabe? As cores, os números, o alfabeto. A celebração, né? Sim. Quando começa a falar as primeiras coisas. Sim. É muito... Hoje mesmo ele falando pra mim, não sei o que eu perguntei pra ele, ele fez sim, fez assim pra mim, né? E ele aprendeu isso agora, então ele fica, sabe, toda hora mostrando, Porque até então a gente falava, faz joia, filho, e tal, e ele não compreendia o que significava aquilo, né? E agora ele sabe. E outro dia também, não sei o que, eu falei, você não quer esse? Aí ele fez pra mim, assim, que eu não queria. Então ele tem, né, tido uma evolução muito grande, a gente fica com o coração assim irradiante, porque é tudo que a gente quer, sabe, vê-lo alcançando o que ele tem potencial para alcançar. E eu penso, né, e até uma coisa que fica aqui para todas as mães, essa questão, acho que toda mãe ela tem um pouco esse senso do controle, né, de querer proteger o filho, de achar que pode controlar alguma coisa, e a grande verdade é que a gente não tem controle de nada, né? Entender que os nossos filhos pertencem ao Senhor, entender que o Senhor é aquele que nos ama antes de amar os nossos filhos, isso traz para o nosso coração um lugar de descanso mesmo, né? Mas eu penso que vai exigir, sempre vai exigir da gente, de todas as mães, mas eu acredito que quando a gente tem um filho com uma necessidade especial, existe no nosso coração um temor de como, que foi até uma frase que você colocou, quando eu não estiver perto, como vai ser? Será que as pessoas vão compreender o que ele está falando? Será que ele não vai ser julgado? Será que ele não vai ser maltratado por não conseguir e poder... Eu acredito que o nosso grande desafio, independente de tudo, é justamente colocar isso, fazer tudo que está ao nosso alcance, sem dúvida, mas colocar isso diante do Senhor e permitir que o Senhor cuide e a gente encontre nele um lugar de descanso, né? Sim. Como a gente... eu sigo várias pessoas, né, que têm, né, filhos autistas e, enfim, é um conhecimento também, claro, né, que a gente busca e tal. E eu vi uma moça que é cristã, né, e o filho dela tem autismo e TDAH, e ela abriu uma caixinha de perguntas e a pessoa falou assim, você crê na cura do seu filho, né? E ela falou assim, olha, na verdade, ele não tem uma doença para que ele tenha uma cura, né? Mas ele tem uma condição e eu creio num Deus que muda qualquer condição, né? Então, sim, se o Senhor quiser, Ele pode, né, mudar a condição do meu filho. E isso trouxe, né, um conforto, assim, pro meu coração, porque... a gente busca isso, né? Eu faço de tudo para que o meu filho tenha um bom e pleno desenvolvimento, né? Todos os nossos esforços hoje são para isso. Mas eu também coloco diante do Senhor em primeiro lugar e falo, Senhor, Ele é teu. Ele é teu, quem deu para nós cuidarmos foi o Senhor, eu estou fazendo o que eu posso, mas quem pode mudar qualquer condição que meu filho tenha é o Senhor. Então ajuda ele, né, naquilo que a gente não pode ajudar. Coloca as tuas mãos onde a gente não pode colocar
ensina, né? Eu sempre faço essa oração, dá clareza aos pensamentos dele, né? Abre os olhos, né? E o entendimento dele para que ele possa alcançar e vencer isso, né? E eu tenho uma paz, sabe, em relação a isso, porque eu sei que o Senhor está agindo. Eu sei que o Senhor está ouvindo as nossas orações, né? Porque são muitas pessoas, né? Nesse sentido. E eu tenho visto resposta de muitas das minhas orações, sabe, em relação a isso. E até mesmo a Alissa que veio depois também, porque depois que ela chegou, claro que tem lado dos ciúmes, né? Porque ele muitas vezes não entende, né? Mas várias coisas que ela faz, eu percebo que ele quer fazer também, sabe? Outro dia a gente conversando, eu falei, fala papai, filha, e tal. E ela, papá. E aí ele virou pra mim e falou, papai. Entendeu? Tipo assim, eu sei falar, né? Ela não sabe, mas eu sei. Então, foi uma emoção muito grande, porque eu falei, eu sei que o Senhor trouxe a minha filha também com esse propósito de ajudar o Levi, né? Claro que ela tem o propósito do Senhor para a vida dela, mas ela veio para completar, sabe? Aquilo que ele precisava também, dentro do nosso contexto familiar, né? E veio também para curar vocês, né? Para também auxiliar vocês nesse processo todo. Como você disse, no sentido dele, e eu penso que até para vocês mesmo, né? Sim, porque ajudar. A gente tem vivido coisas que a gente não viveu com ele, né? Com ela, assim, ela é fantástica, né? O jeito dela agir, assim, ela é sarrista, sabe? Ela tem 9 meses, mas o jeito delas... Outro dia ela brincando com ele, querendo pegar ele, puxar ele, assim, e ele não queria, né? Não, fazendo assim, ela fazia... sabe? Porque ela entende que, tipo assim, sabe? Eu vou provocar ele, sabe? E coisas que a gente não viveu com o Levi, né? E o Senhor tem restituído isso pra gente, sabe? Até nisso o Senhor pensa, né? Cuida dos detalhes, né? E eu imagino, né, o quanto foi desafiador para vocês, mas também trouxe experiências pessoais para você, para o Gabriel, né, no sentido desse colo do Senhor mesmo, né? E eu queria te pedir para deixar uma mensagem, né, para as mamães especiais. Sim. Dizer que quem cuida dos nossos filhos é o Senhor, só Ele tem o controle disso nas mãos. Quando a gente pensa em ter um filho, né, automaticamente a gente pensa nas grandes coisas que eles podem realizar e ver depois a dificuldade deles nisso. Eu sei que é muito difícil, mas eu quero que você se sinta abraçada nesse momento, porque mesmo diante das dificuldades, né? Nós temos um Deus grande que pode todas as coisas. E mesmo que a condição dos nossos filhos não mude, Ele tem feito grandes coisas no nosso meio e a gente não tem o porquê de reclamar. O Senhor é maravilhoso e Ele cuida dos nossos, assim como Ele cuida de nós, em todo o tempo. A Bíblia fala que o Senhor, Ele pensa e Ele cuida até dos passarinhos. Por que Ele não vai cuidar da gente? Por que Ele não vai cuidar dos nossos filhos, né? Então, se sinta abraçada neste dia, que eu entendo você nas noites que você encosta a sua cabeça no travesseiro, nos momentos que a gente prefere não falar nada, ou nos momentos em que a angústia vem. Mas tenha certeza que o Senhor está cuidando de todas as coisas. É isso aí. Uau, hein, gente? Você viu que o nosso podcast de Novos Começos Especiais do Dia das Mães faz o que a gente que é mãe mais sabe fazer, que é chorar, olha só. Mas amém. Nosso objetivo hoje aqui é trazer uma palavra, né, sobre esse assunto também. Às vezes nós falamos tanto de maternidade, a gente não aborda algo tão presente, tão real na nossa vida, e eu quero te agradecer por vir, por abrir seu coração, por compartilhar a sua história. E eu tenho certeza que esse podcast, ele certamente trouxe uma resposta para o seu coração. Então eu quero pedir algo para você. Primeiro, né, quero te agradecer de novo, obrigada mesmo por ter vindo, obrigada por
nos ajudar a enxergar um pouco melhor toda essa situação, um outro prisma, né? Um prisma de quem está ali no dia a dia. Obrigada mesmo, viu? É um prazer para mim. Obrigada pela oportunidade de colocar esse lado, né, que é tão pouco falado, para ajudar outras pessoas também, não só, né, a compreender um pouco mais, mas também para dizer que você não está sozinha. Exatamente. Bom, gente, então me ajuda aí, né? Vamos lá, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Certamente, olha que número alto que a gente aprendeu hoje aqui, que 1 a cada 36 crianças tem uma possibilidade, nasce, né, dentro desse espectro autista, e não é fácil. A gente tem acompanhado muitas mamães aqui de filhos autistas, então compartilha esse vídeo, não custa nada para você e vai fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. E não esquece, nós vamos em breve ter o nosso próximo podcast de Novos Começos, e eu aguardo você lá.